Bom dia, igreja! Bom dia! Bom dia para você que está em casa. Olha, nós aqui mais uma vez juntos pela graça e o poder do Deus eterno. Que dia tão bom, que dia prazeroso, que dia cheio de alegria, principalmente ao estudar a palavra de Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós ficamos cheios de alegria e com mais vontade de estudar. Bom dia, Jonathan. Bom dia, professor Léo. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Bom dia para você de casa. Como é bom ter novamente você aqui. Como é bom saber que tem alguém aí, alguém em casa ouvindo, né, assistindo, pronto para assistir esse vídeo. E é esse vídeo preparado com tanto carinho e onde nós vamos explanar o quê? O estudo da palavra do Deus eterno, Jonathan. Que coisa boa é estudar a palavra do Senhor. Espero que você tenha feito o ano bíblico de hoje. O ano bíblico de hoje está muito bom. Espero que você não tenha perdido. Por isso que eu digo, continue fazendo o ano bíblico, porque o ano bíblico é uma bênção diante do Deus eterno. Mas antes de nós orarmos, nós temos alguns comunicados e alguns recados para você que está aí em casa. Você que está chegando agora, que é novo no canal aqui, seja bem-vindo e abraçado por todos nós aqui da Escola de Profeta. Que Deus te abençoe muito. Você agora se torna parte da nossa família e nós vamos estar orando por você que é novo aqui no canal conosco. Seja muito abraçado, não é, Jonathan? Sim. E como é bom ter você. Você agora está sabendo das coisas novas, agora você vai espalhar para outras pessoas. Bendito seja o nome do Deus eterno, né, Jonathan? Mas, Jonathan, eu estou mais feliz ainda porque ontem missionários foram para o campo de batalha. O que você acha disso, Jonathan? Olha, eu acho muito bom. O pessoal de casa vai notar que alguns rostinhos que antes apareciam não vai estar mais aparecendo, porque eles foram lá para o campo pregar a mensagem, não é, professor? E agora a gente está com a nossa turma aqui, mas eu quero fazer um convite para você. Eles foram e daqui a um tempo nós também vamos, mas você que está em casa também pode vir aqui e fazer isso, essa missão que Jesus tinha dito para os discípulos fazer. Nós fazemos exatamente o que os discípulos fazem. E se você quer participar dessa obra, venha ser um missionário. Cumpra a vontade e o plano que Deus tem para a sua vida. É verdade. Seja um missionário você também. Venha participar junto conosco, venha se tornar um obreiro para o trabalho do Deus eterno. Mas, Jonathan, antes de nós orarmos, eu fui lá no ano bíblico de ontem e escolhi 5 pessoas para orar por essas pessoas essa semana. E os nomes dela é Rosa Maria. Nós vamos estar orando por ela durante essa semana. Vamos orar também por Maria Luísa. Nós vamos orar por você, tá bom? Nós vamos estar orando por você e também orando pela Claudite Santos. Claudite Santos, nós vamos orar por você essa semana para que as bênçãos de Deus possam entrar na casa de vocês. Vamos orar pela Fátima Lopes, nós vamos estar orando diante do trono de Deus por você que tem acompanhado o ano bíblico, que tem espalhado o ano bíblico, tenha compartilhado com pessoas e louvado seja o nome pela tua vida. Vamos também orar pela Edilene Santos. É muito importante orar pelas pessoas. Louvado seja Deus, porque esta casa é casa de oração, onde nós buscamos a presença de Deus e vamos orar para você, para que a bênção de Deus esteja na sua casa. E não só isso, Jonathan, as pessoas que têm nos acompanhado, que elas possam compartilhar, não é? A mensagem do Deus eterno, deixar o seu like, comentar aí embaixo o que você está achando do ano bíblico, o que você está entendendo do ano bíblico, o que Deus está te ensinando, qual foi a transformação que Deus fez em você ao escutar o ano bíblico, não é, Jonathan? Sim. E louvado seja Deus por isso. E agora o que é que nós vamos fazer? Vamos orar ao nosso Deus. Convido você que está em casa para que nós possamos ajoelhar. Querido Deus, bendito seja o Teu nome, Pai. Muito obrigado por estarmos aqui reunidos com o pessoal de casa, Pai. Que nós possamos neste estudo entender o que o Senhor quer nos mostrar, que nós possamos aprender, meditar, Pai, em tudo isso que vamos estudar nesse momento. Também, Pai, peço que o Senhor esteja com os missionários que foram para o campo, que o Senhor cuide deles, Pai. E que o Senhor também possa despertar no coração dessas pessoas que estão ouvindo este estudo o desejo de vir servir a Ti, Pai. Em nome de Jesus também esteja com esses nomes
que comentaram, Pai, cada uma dessas pessoas, cuide delas e que elas possam continuar fazendo no bíblico até Jesus voltar. Amém. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Muito bem, e agora chegou o momento de nós louvarmos ao nosso Deus. E esse hino eu gosto muito, porque fala de alguém que confiou no Senhor e qual foi o resultado disso? Ela diz assim, confiei no meu Senhor e Ele me ouviu. Em um dos salmos de Davi, ele diz que confiou no Senhor e lá do santuário Deus ouviu ele. Que bonito, né? A gente sabe que Jesus está lá no santuário e Ele nos ouve. E que você possa confiar no Senhor. Então, vamos louvar ao nosso Deus com o hino 207. O Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. A Cristo honra, glória e louvor. Muito bem! Depois de louvar o nosso eterno Deus, nós vamos agora falar sobre a palavra de Deus, aquilo que nós temos feito durante a semana. É muito prazeroso você estar durante o trabalho e estar meditando e pensando no texto que estamos decorando essa semana. Louvado seja Deus, que você possa fazer isso todos os dias, meditar para que a sua mente não possa ficar vazia. Qual é o texto dessa semana que nós estamos decorando? Muito bem, o texto que nós estamos gravando nessa semana é Atos, capítulo 2, verso 4. E já pega a sua Bíblia aí, eu estou com a minha aqui, e vamos recitar esse texto juntos. Então, no 3, 1, 2, 3. Atos 2, 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Atos 2, 4. Atos 2, 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Atos 2, 4. Atos 2, 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito se concedia que falasse. Atos 2, 4. Então, Jonathan, nós queremos finalizar aqui, esse momento. Um abraço para você e acompanhe esse ano bíblico de hoje, que está muito enriquecedor, não é, Jonathan? Sim. Está maravilhoso, gente. Não perca, fique junto conosco, que os anjos de Deus estejam aí com você a estudar a palavra de Deus. Um grande abraço e tenha um bom dia. Bom dia para vocês. Ontem nós começamos a nossa apresentação do ano bíblico perguntando quais foram as coisas que você fez nos últimos 7 anos. Quais são as coisas que o mundo vai receber de você? O que é que o mundo vai se lembrar quando você se for? Salomão ficou 7 anos construindo um dos maiores impérios, não é? A marca registrada do seu grande poder, que foi o templo. Ele então, depois disso, conseguiu uma fama imensa e também uma prosperidade sem igual. Não houve um rei em toda a história da humanidade que tenha chegado tão alto, abre os seus ouvidos, aos olhos do mundo. Eu vou repetir o que eu estou lhe dizendo. Prosperidade para Deus não é o que os homens entendem por prosperidade. Compreensão das coisas verdadeiras, daquilo que realmente importa diante de Deus, não é aquilo que a sociedade vê. A sociedade enxerga de uma forma, Deus enxerga de outra. Por exemplo, Salomão, com toda a sua glória, com todo o seu poder, com toda a sua capacidade, infelizmente, ele se permitiu levar pelas inclinações de seu próprio coração. Eu preciso lhe dizer que todo dom perfeito vem de Deus, repetindo o que a própria Bíblia diz.
Seres humanos que possuem alguma característica de bom não vem deles, isso vem do céu. E toda vez que alguém possui alguma coisa que é boa, quando ela se afasta de Deus, ela terá uma miséria tão profunda como essa do estudo que lemos hoje pela manhã. Que triste foi ler o que lemos, não foi? Que situação terrível, que dor deve ter causado no coração do céu. Primeiro espanto e alegria, depois tristeza e angústia por ver a situação que nosso irmão Salomão chegou. Eu gostaria de comentar com vocês que, embora Deus saiba todas as coisas antes que elas aconteçam, os seres dos mundos não caídos não sabem. Os anjos também não sabem, e eles acompanham as vidas, acompanham as histórias de uma maneira tremenda, e vê o Senhor Deus lançando bênçãos, lançando condições, lançando informações, lançando meios para que a pessoa cresça, e eles então vão, olha, um que vai falar e declarar o reino de Deus na terra, este é um para quem o Senhor Deus está dando tanto, que vai conseguir levantar o nome de Deus na terra. No entanto, depois eu imagino o sofrimento no coração destes seres celestiais, quando eles veem que uma pessoa que recebeu tanto, fez tão pouco. Ah, mas por que você está dizendo que fez tão pouco, Maísa? É verdade. Salomão, ele cresceu mais de qualquer outro, mas segundo os olhos do mundo. Mas segundo os olhos de Deus, ele não permaneceu até o fim. Quando o Senhor Deus diz assim, ser fiel até a... O que significa isso? Perenicidade, ir até o fim de uma situação, não parar no meio, não voltar atrás. Atrás não volto. E como diz aquele outro hino, a glória desta terra é passageira, a vida passa. E que mais? E tudo que ela traz. Salomão foi um exemplo claro de que isso é verdade. Ele começou muito bem, mas os passos da apostasia foram sendo galgados detalhe após detalhe, dia após dia, concessão após concessão. Você está entendendo o que eu quero dizer ou não? Foram detalhezinhos. Vocês sabem que uma queda não acontece da noite para o dia. Todas as pessoas que se perderem no final, no último dia da história da Terra, vão poder dizer, eu poderia ter vencido. A graça de Deus sobre mim foi grande. Não existe uma pessoa para quem Deus não tenha dado tanto. Não existe um ser humano para quem o Senhor Deus não tenha feito tudo que era possível para ela vencer. Isso você precisa ver. Uma primeira coisa que devemos destacar dessa situação triste de Salomão é que Deus não queria que o povo de Israel tivesse um rei. Sim ou não? Por que não? Porque Deus não espera que seu povo tenha dominadores sobre eles. O Senhor Deus não quer que seu povo tenha dominadores sobre eles. Eu estou repetindo o que eu estou dizendo. O Senhor Deus quer que tenhamos orientadores. Em toda situação sempre existe alguém que está ali para orientar porque foi escolhido por Deus. Aliás, eu gostaria que você respondesse, por que você não foi escolhido para liderar? Existem os que foram escolhidos para liderar e outros que foram escolhidos para obedecer. Mas liderados também obedecem. E você precisa pensar sobre isso. Isso é coisa muito séria, mas gente que reine sobre outra nunca foi o desejo de Deus. Só que no reino de Salomão, o Senhor Deus disse para o povo de Israel, não quero que vocês tenham deuses, mas disse para Salomão, não quero que vocês tenham reis, mas para Salomão disse abertamente, você tem que tomar muito cuidado. Deus havia, atrás do não de Deus sempre existe uma bênção, Deus havia dito alguns nãos para Salomão, sim ou não? Quais foram estes nãos? Digam para mim, porque vocês têm que entender os passos da queda. Quais foram os nãos? Não ter muitas mulheres. Não ter muitas mulheres. Mas podia ter um tantinho, não muitas. Não. Quantas podia ter? Uma só. Do povo de Deus. Isso mesmo, Neuzi. Não era... Às vezes as pessoas não podiam ter muitas, assim tantas como 700 concubinas e 300 esposas, né? É muita coisa. Mas um tanto podia ter. Era isso ou não? Diante dos olhos do mundo, isso era considerado o homem mais poderoso da terra. 1000 mulheres nos pés dele, a seu dispor.
mas diante dos olhos de Deus esta era uma grandíssima abominação. Nunca foi diferente e nunca o será. Deus nunca vai abençoar o que ele abominou. Não existe uma única chance do Senhor Deus concordar com aquilo que ele discorda. Tá entendido? Sim ou não? Essa é uma realidade. Enquanto não colocarmos isso na nossa cabeça, enquanto ficarmos fazendo atalhos e querendo fazer Deus se conformar à realidade que nós criamos. É isso mesmo, a realidade que nós inventamos, uma realidade que nós construímos. E então a gente pega essa bagunça, entrega diante de Deus e fala conserta. E a gente ainda fica bravo ainda, quando o Senhor Deus tem pouca coisa para fazer diante das legalidades que nós oferecemos ao inimigo. Lá estava Salomão, fazendo concessão com um reino e outro reino, e o diabo de olho nele, falando: eu vou arrumar um jeito de acabar com você, homem mais sábio da terra. Eu vou acabar com esse reino bonito e grande, porque toda vez que Deus tem um plano, o diabo também tem. Paralelo ao plano de Deus, sempre tem o plano de Satanás. E o plano de Satanás para Salomão foi: eu vou pegar aquilo que você tem de maior fraqueza. Qual era a fraqueza de Salomão? Poder. Um dia eu entrevistei um homem muito poderoso. Eu disse para ele assim, um homem que tinha muito dinheiro, eu perguntei: qual é a tua maior fraqueza? Qual é a coisa que você percebe que é seu tendão de Aquiles? Ele disse: poder. Falei: por quê? Ele: eu faço qualquer coisa por poder. Eu quero ter poder. Coitado de Salomão, coitado desse homem, né? Lá estava Salomão fazendo concessões com o rei de uma nação, com outra nação, com uma desculpa. Qual era a desculpa? Vocês já perceberam que sempre arrumamos uma desculpa para pecar? Qual era a desculpa? Estas nações vão conhecer o nosso Deus, elas serão influenciadas por nós. E aí aqueles reis, aqueles poderosos das nações, sidônios, lá estavam povos que eram inimigos do povo de Israel, mas agora fazendo aliança com o povo de Deus. E aí em troca ele ganhava uma esposa bem feia. Era assim? Eram mulheres horríveis, era assim que ele ganhava? Como é que eram estas mulheres? Veja que o pacote de Satanás é poderoso. O pacote dele vem laçado com laços e fitas e seda pura. Não pensem que é pouca coisa. Vocês acham que essas mulheres aqui, tinham algumas delas com as mãos ásperas de mexer com a terra? Respondam. Elas sabiam lavar louça, não era isso? Elas sabiam limpar casa, limpar banheiro, sabiam cuidar de paciente? Não, por que não? Mas elas tinham uma fama tão grande. Elas eram esposas do maior monarca da terra. E eu fico pensando, que miséria deve ter sido isso. Salomão foi pai de quantos filhos? Vocês têm ideia? Vocês têm ideia? Vocês já perceberam que é o único que não diz a quantidade de filhos que ele teve? Por que será? Ali uma multidão, e lá vai filho. Eu me lembro do pastor Bechara, foi me fazer uma visita uma vez. E o pastor Bechara, vocês sabem que a ascendência dele é do Oriente, né? E ele estava falando para mim: mas eu cheguei na África, num certo local, e encontrei os descendentes de Abraão. E os descendentes de Davi. E aí eu fiquei assim impressionada. Daqui a pouco ele disse: e os descendentes dos filhos de Salomão com a rainha de Sabá. Eu tomei um susto. Falei: uau, que coisa tremenda, né? Salomão, que vida miserável. Ele deixou um pouco de si em cada lugar, mas infelizmente estas mulheres deixaram delas e de suas crenças nele também. Trouxeram para dentro do arraial de Deus uma multidão de suas compreensões, de suas concepções, suas crenças religiosas. Como eram as crenças religiosas desse povo? O que me dói aqui é que diz que ele se entregou a quem? A Satanás. Nós não sabemos e nem entendemos que quando estamos envolvidos com alguma coisa que não é do povo de Deus, não existe meio termo. A gente pensa assim: eu estou em cima do muro, nem lá e nem cá. Então eu não estou envolvido com o diabo. Está sim. Se não é de Deus, não existe. Não existe isso aqui que eu vou dizer para vocês. 99% salvo é igual a 100% perdido. Não existe essa história de um pouquinho lá, um pouquinho aqui. Eu me lembro de quando eu era criança, tinha um pregador que pregava o seguinte, David, dizia assim, que um bêbado estava muito ébrio, né? E aí ele estava
para passar por uma ponte. E ele pensou assim, se eu passar por essa ponte aí, Deus não vai me proteger porque eu estou bêbado. Mas se eu passar, o diabo vai me empurrar também, porque eu estou na mão dele. Então, o que eu vou fazer? Então, ele ficou olhando para a ponte e falou, tem um jeito. Aí ele andou assim, Deus é bom, mas o diabo também não é ruim. Deus é bom. Então, cada passo que ele dava, ele falava uma parte para cada um. Uma parte para Deus, uma parte para o diabo. Tem um monte de gente fazendo isso. Lá estava Salomão. 6 passos, um sacrifício. Construiu o maior templo, mas esqueceu do templo da alma. Foi ou não foi? Ele quis a honra do mundo e se envolveu com a miséria que Satanás é capaz de trazer. Julgo desigual, esposas egípcias, a primeira esposa dele se transformou se tornou crente, sim ou não? Sim ou não, gente? Te assusta agora. Então, olha como o diabo é, olha que rápido que o diabo é. A primeira se torna cristã, se converte. O que ele pensa com relação às outras? O que ele pensa? Vão se converter também. Então não tem problema, Deus está aceitando essa minha baguncinha. Deus está aceitando esse negócio tudo errado. Mulheres, dinheiros, o fizeram desviar. Agora presta atenção de uma coisa tremenda. Depois da desculpa para pecar, eu acho que só a senhora White para escrever desse jeito, Léo, só a senhora White. Ela disse assim, entrou em aliança não santificada e à medida que a inclinação ganhava ascendência sobre a razão, o que é isso? Prestem atenção nessa frase, só Deus para dizer isso. Eu estou lendo o capítulo 3 do Profetas e Reis, no parágrafo que começa assim, por algum tempo Deus, em sua compassiva misericórdia, passou por alto esse terrível erro. Qual o terrível erro? Dele se envolver com mulheres não pagãs, né? Aí, olha o que é que diz aqui em seguida, te assusta, ó. E o rei, mediante sábia conduta, poderia ter contido, ao menos em grande medida, as forças do mal, que sua imprudência pusera em operação. O que chama imprudência? Gente, presta atenção. Agora, olha a próxima frase. Mas Salomão havia começado a perder de vista a fonte de seu poder e glória. À medida que a inclinação ganhava ascendência sobre a razão, a confiança em si mesmo aumentava. Então ele deixou de confiar em Deus e começou a confiar em quem? Quando a inclinação do seu coração ganhou o poder sobre a razão. Gente, eu queria que vocês analisassem sobre isso. Parem para pensar. O que é razão, o que é inclinação? Bora, eu quero que vocês pensem. Tá na hora, vamos lá. Eu preciso fazer que isso se torne parte não só do conhecimento, mas de nossa vida pessoal. Nós todos temos uma inclinação miserável para o pecado. Quando nós estamos próximos de Deus, Deus mexe com a nossa razão. Isso é assim, eu sei que você quer isso, sei que você gosta disso, mas o certo é isto. Qual é o certo a fazer? Qual é a maneira correta a agir? E tem sido essa a grande luta do ser humano. E com Salomão, lá foi ele, né? Deixou a inclinação sobrepujar a razão. E ele entrou em aliança não santificada e começou a copiar os costumes do povo ao redor. Não foi isso? Que miséria. Queridos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Vocês acreditam mais em médicos ou em Deus? Ah, eu não tenho nada contra os médicos, tá bom? Vocês acreditam mais na educação do mundo ou na educação de Deus? Não tenho nada contra a educação. Aliás, nós incentivamos os nossos alunos a que estudem, a que se envolvam, a que se preparem para responder bem as verdades que Deus tem para nós. Vocês confiam mais na orientação para alimentação do que Deus deu ou o que se faz numa faculdade? Está na hora de nós fazermos isso se transformar numa realidade. Lá estava o erro de Salomão, em considerar-se suficientemente forte para resistir às influências de associações pagãs. E a senhora White diz aqui que isso foi fatal. O que significa a palavra fatal? Vocês sabiam que para toda pessoa, eu queria que você abrisse bem grande o ouvido agora. Para toda pessoa, tem um momento em que a sua atitude, ela vai repetindo, Deus perdoa. Repete de novo, Deus perdoa. Repete de novo, Deus perdoa. Continua de novo. Chega um dia que aquela atitude é? Fala aí. Fatal. O que é fatal? Não tem volta. Para Deus ser justo com todos os que morreram antes daquela pessoa, Deus não pode desculpar o pecado numa pessoa a quem Deus tantas vezes fala e ela continua caindo no mesmo pecado. Tem cordeiros de onde eu consegui aquele, então não tem problema eu pecar de novo. É sério isso ou não?
E então este homem, ao fazer todo esse envolvimento com o povo de fora, trouxe ouro de Ofir, não foi isso? Gente, disse que tinha tanto ouro, como se fosse a madeira mais barata de todos os tempos. Imagina o que é isso, ouro de Ofir, o melhor ouro possível. Diz que ele tinha riquezas de todos os tipos. Mas olha o que ainda diz só a senhora White para ter uma linguagem dessa. Mas o fino ouro do caráter minguava e se corrompia. Olha só. Enchia a casa de ouro de fora, mas o caráter dele estava o quê? Minguando, corrompendo. E outra coisa, diz que foi tão gradual a queda dele. Irmãos, eu preciso que vocês olhem isso. Eu preciso que nessa hora estejamos em oração. Eu preciso que você ore sobre esta frase que eu vou ler agora. O parágrafo que começa, tão gradual foi a apostasia. Por favor, eu queria que todo mundo se envolvesse nessa parte agora. Todo mundo com seu livrão na mão. Eu preciso que vocês se envolvam com isso, porque sem isso você não vai entender a seriedade do que é que eu estou tentando te dizer. Olha o que diz aqui. Tão gradual foi a apostasia de Salomão, que antes que dela se advertisse, tinha se afastado de Deus. O que aconteceu? Quando ele percebeu, já tinha o quê? Posso comentar uma coisa com você? A maior parte de nós não percebe quando está afundando, quão fundo está. Não sabe. Aí aqui ainda existe outra palavra, olhe bem. Quase imperceptivelmente começar a confiar cada vez menos na divina guia e bênção e a pôr em confiança em sua própria força. Pouco a pouco, de novo, vamos usar essas palavras primeiro, ó, gradual, imperceptível e pouco a pouco. Gostaram? Olha, pouco a pouco deixou de prestar a Deus aquela obediência retilínea. O que é obediência retilínea? Entende o que eu estou tentando lhe dizer? O que é isso? Vamos ali. Obediência retilínea, que devia fazer de Israel um povo peculiar. Ah, peraí. Então não era só a vida de Israel, de Salomão que estava em risco? Era o que estava em risco também? O povo, toda a nação. Vocês sabiam que o povo, abre bem o ouvido agora, bem grande. O povo é um reflexo do seu líder. O povo é um reflexo do seu líder, tá? E outra coisa, o dinheiro fez o que com Salomão? O que aconteceu ter muito dinheiro para ele? Deus é contra a gente ter dinheiro? Deus é contra que se passe muito dinheiro pela sua mão? Aliás, eu tenho dito aqui para os alunos da escola de profetas, botou o pé dentro dessa escola, pode acreditar que você não será rico. Nunca mais. Se você colocou o pé dentro dessa escola, vai passar muito dinheiro pela sua mão, mas não vai ficar nela. Aliás, se você quiser vencer, né? Se você não quiser vencer, fica com o dinheiro para você. Agora, se você quiser vencer, quiser prosperar, vai passar pela sua mão, porque você será conduto. O que Deus esperava ao dar bênçãos e dinheiro para Salomão era que ele fosse o quê? Um conduto, tá certo? Era isso que Deus esperava. Vai passar pela sua mão, se você se converte diante de Deus, muitos valores. Agora, se quiser guardar para você, você só terá aquele que caiu na tua mão e mais nada. E isso logo acaba. O dinheiro que devia ter sido conservado em sagrado depósito para benefício de pobres, merecedores e para a expansão através do mundo dos princípios do santo viver, foi egoisticamente absorvido em ambiciosos projetos. Entenderam isso? Miséria ou não? Isso é miséria ou não é? Sim. Pensem sobre isso, tá? Queria reinos e poder e esqueceu do caráter. Agora, o que isso causou? Gente, deixa eu comentar uma coisa. Quando a gente se entrega para Satanás, quando Satanás começa a fazer uso da nossa cabeça, qual é o próximo passo? O que isso causou não só no caráter de Salomão? O que foi que causou na atitude de Salomão para com o povo? Bora! Ele se tornou um tirano, né? Ele se tornou um tirano? Mas olha, ontem nós lemos que ele era misericordioso e bondoso. Nós estudamos ontem que ele foi o mais misericordioso de todos. Que quando vinha uma coisa para ser, uma questão para ser trabalhada e ajustada na vida dele, o que acontecia? Imediatamente ele resolvia com justiça. Agora ele se transformou no quê? Um tirano. Olha só, aqui, olha a vez, olha aqui como é que é falado sobre isso. Diz que ele trouxe pesados tributos sobre o povo. Lá vai ele cobrando dinheiro do povo. Olha, você quer saber de uma coisa? Quer conhecer uma pessoa? Mexe com dinheiro.
Lá estava ele com dinheiro agora. O que ele fez com o dinheiro? Vou cobrar do povo para conseguir permanecer com a fama que eu tenho, para minha corte continuar com toda a opulência que eu criei. Não foi isso? E o povo começou a estranhar que agora ele estava pesando o dedo sobre o povo. Olha só o que diz aqui. Outrora guardião do povo, compassivo e temente a Deus, tornara-se opressor e despótico. Tributo após tributo era lançado sobre o povo, a fim de serem levantados meios que sustentassem a luxuosa corte. Gente, vocês não têm ideia como deve ter sido a corte de Salomão. Vocês não têm ideia como deve ser o negócio desse. Qualquer rei da atualidade aí, ó, se tornava uma porqueirinha na frente de toda a grandeza que teve esse nosso antepassado, que não soube segurar e reter nas suas mãos as bênçãos. Mulheres, cavalos e bens, não foi isso? Lá foi ele, com toda a cavalaria, só para cuidar dos cavalos, tinha quantos homens? Olha que absurdo de gente, uma multidão de gente. Suas esposas, elas iam tendo filhos. Quando elas tinham filhinhos, elas educavam os filhos em que religião? Coitada da pessoa que diz assim, eu vou me casar com esse, mas ele vai se tornar cristão. Não é assim? E aí depois a pessoa fala assim claramente, essa pessoa, esse meu filho aqui vai seguir o que ele quiser, não o que eu estou dizendo. Ele tem que ter liberdade para seguir o que ele quer. É assim que Deus diz que tem que ser? É isso que Deus fala? Não. Nunca foi isso. Oi? Vã esperança. Vã esperança. É uma linguagem que Deus usa. Vã esperança. De que aquela pessoa que vieram, imagina, nasceram filhinhos do maior rei da terra, Salomão, filho de Davi, e ali educado da pior maneira possível. E aí daqui a pouco essas mulheres belas e atrativas, trazidas do Egito, Fenícia, Edom, Moabe, com seus filhinhos criados à maneira dos fenícios, dos egípcios, dos moabitas, dos edomitas, criados dessa forma, começaram a exigir o que de Salomão? Ah, Salomão, a gente não tem onde adorar o nosso Deus. Aí o que Salomão fez? Vocês sabem como é que isso funciona? Eu acho que se fosse no início do reino de Salomão, Salomão teria dito nunca. Mas conforme o tempo foi passando, ele começou a dizer, vem cá, cada um tem que ter liberdade de adorar como quer. Vocês querem saber de uma coisa? Quando alguém chega para visitar na sua casa, você que é adventista, que sabe que não se come tal coisa, você traz essa coisa para a pessoa comer? Pensa. Vamos embora, mais uma coisa. Quando você sabe, olha lá, um pedaço de porco, né? Você sabe que adventista não come porco? Você sabe que também adventista não bebe café? Porque Deus chama disso, Deus comenta que isso é pecado não fazer. Mas se chega a pessoa ali e fala, não, eu estou com vontade, vou comer um pedaço de porco. Você daria? Você daria um copo de café? Pensa nisso. Agora, se a pessoa diz assim, olha, aqui na sua casa, Salomão, eu quero viver desta maneira, do meu jeito, você deixaria? As mulheres que Salomão trouxe para dentro da casa disseram para ele construiu um templo imenso, foi ou não foi para ela? E ainda colocou lá deuses imensos, que eram deuses edomitas, deuses moabitas, deuses pagãos. Aí você ainda fala assim, nossa, mas não era Salomão que estava fazendo isso. O que mais que Salomão fez? Ofereceu crianças a estes deuses. Gente, quando eu paro para pensar nisso, quão baixo uma pessoa chegou. Ofereceu. E o pior de tudo é que eu temo só de pensar se ele não ofereceu os próprios filhos. Porque estas divindades exigiam os próprios filhos. Você sabe o que é que essas divindades exigem de quem... São divindades, são demônios, né? Sabe o que os demônios exigem de quem lhes entrega a vida? Vocês sabem? Olha só o que eles pedem, que elas tenham algum vício, bebida e cigarro, eles pedem imediatamente, você tem que beber e fumar. Depois pede que eles, que são as maiores oferendas para Satanás, que se tornem homossexuais. Sabia? E a última coisa, que façam abortos. A maior oferenda para o diabo é um aborto. Saibam disso. Que desgraça, né? Você vitupera seu próprio corpo com homossexualidade e depois você mata o que pode sair de você. Não pode chegar ainda uma pessoa inocente, um ser inocente, uma pessoa chegar ao ponto disso. Vocês podem imaginar que miséria é essa? Podem imaginar? Lá estava Salomão envolvido nessa miséria, num nível de paganismo altíssimo. E a conduta de Salomão trouxe uma inevitável penalidade. Gente, peguem esse parágrafo, corram lá.
A conduta de Salomão trouxe sua inevitável penalidade. Gente, eu queria que vocês entendessem estas palavras. Irmãos, vocês que estão em casa, em nome de Jesus que estão me ouvindo agora, prestem atenção nessas palavras. Inevitável penalidade. Eu imagino como deve doer o coração de Deus ver as pessoas chegarem na posição que seus atos desenvolveram. Inevitável penalidade. Acharam isso? Acharam essa parte? Então eu vou ler para você agora. Ó. Sua separação de Deus pela comunhão com idólatras foi sua ruína. Sua separação de Deus pelo envolvimento com quem, gente? Com gente idólatra. Cuidado com quem você se envolve. Cuidado com quem você se associa. Satanás tenta dizer que vocês sabem, né? Que as más companhias corrompem o quê? Os bons costumes. Por andar com quem não pensa igual você, você logo vai pensar igual aquela pessoa. Isso é, nós somos, pelo contemplar, seremos transformados. E lá estava ele, olha isso aqui, ó. Renunciando sua aliança com Deus, perdeu o domínio de si mesmo. Ô dó, lendo cada uma dessas frases me arde o coração. Ele diz aqui que ele perdeu o domínio de si mesmo. Sua eficiência moral desapareceu. Sua fina sensibilidade embotou-se e caracterizou-se e cauterizou-se sua consciência. O que é consciência cauterizada? Isso não é tão errado, não. Vocês sabem o que é cauterizar a consciência? É a pessoa olhar para uma situação e dizer assim, não é tão errado não, isso não é bem assim. Isso não é desse jeito, isso é exagero, não é dessa forma. Sabiam disso? Avante, olha aqui o que mais. Aquele que no início do seu reinado havia demonstrado tanta sabedoria e simpatia em restituir um desamparado bebê à sua desafortunada mãe, caiu tão baixo a ponto de consentir na construção de um ídolo ao qual se oferecia o quê? Sacrifícios de crianças vivas. Gente, pode imaginar quanta gente vai ter que ressuscitar com essa dor tão grande, gente. Imagine isso. Criancinhas que foram colocadas lá, porque vocês sabem como é que eram esses deuses? Eram deuses de ferro, tinham os braços estendidos e eles eram ocos por dentro. Aí dentro destes deuses se colocava um monte de lenha e eles ficavam incandescentes, vermelhos. Quando estavam vermelhos, colocava a pessoa vivinha em cima dos braços. Vocês sabiam disso? Era dessa forma. Eu tentei procurar uma imagem para você poder saber e entender, e eu não achei uma imagem assim, mas esse era o deus Moloque, né? Ele fazia isso, eram os deuses dos Sidônios, tinha esse tipo, imagina a pessoa fritando ali, e isso, só Satanás, né? Uma pessoa endemoniada para achar que isso era uma coisa normal. E ainda continua, olha isso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui agora. Aquele que na sua juventude for adotado de discrição e entendimento, e que em sua forte varonilidade havia sido inspirado a escrever há um caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dele são caminhos de morte, ele escreveu isso na primeira parte de sua vida. Vocês estão vendo isso? Continua. Olha lá. Em seus últimos anos afastou-se tanto da pureza a ponto de favorecer ritos licenciosos e revoltantes relacionados com a adoração de quem? De Camus e Astarote. Aquele que na dedicação do templo tinha dito a seu povo, seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, tornara-se um transgressor, negando no coração e na vida suas próprias palavras. Ele tomou licença por liberdade. Irmãos, isso é sério demais. Procurou, mas a que preço? Unir a luz com as trevas, o bem com o mal, a pureza com a impureza, Cristo com quê? Com Belial. Não existe como. Não existe, irmãos, como unir, ouça o que eu vou te falar. Deus, luz com as trevas. Não tem, viu? Onde chegar um, outro se manda. Aí qual foi o último estado que Satanás colocou Salomão? Digam. Lá estava ele agora tirano, burro, imoral, descontente, chato, enjoado, adorador de ídolos. E qual foi a última parte de sua vida? Depois de haver sido um dos maiores reis que já empunharam cetro, Salomão tornou-se um libertino, instrumento e escravo de outros. Seu caráter, outrora nobre e viril, tornou-se debilitado e efeminado. Olha aqui os passos que Satanás leva uma pessoa. Olha os passos. Gradativamente. Ele não quer fazer logo, não. Saiba disso. Ele não deseja que você caia de um dia para o outro. Ele vai deixando pontinho após pontinho corromper e engodar você. E levar você ao ponto mais baixo. Lá estava o homem. E eu quero dizer uma coisa para você,
que está em casa, em nome de Jesus, nesses últimos 5 minutos que me faltam, eu quero que você, em nome de Jesus, preste muita atenção. Quanto mais homens uma mulher tiver, mais próxima do homossexualismo ela está. É isso mesmo que você ouviu. E o contrário também é verdade. Quanto mais mulheres um homem tem, mais próximo da homossexualidade ele está. Do que você está falando, Maísa? É isso mesmo. As pessoas, elas tentam ir de uma carne após outra. Elas tentam ir de um prazer para um prazer maior. Elas desejam algo, mas elas não entendem e não compreendem que é do jeito que Deus falou que se consegue o prazer mais perene, puro, único, verdadeiro e eterno. É o único que entra no coração e encaixa do jeito certo. Porque o que Satanás traz não encaixa, fica faltando. Aí a pessoa fica sempre procurando um outro tipo de excitação. Entendeu o que eu estou lhe dizendo? E depois disso corre para animais, corre para esse tipo de depravação com mortos, seja com o que for. As pessoas hoje, elas perderam o senso. Lá estava o nosso irmão Salomão numa miséria desse nível. Porque Satanás faz isso. Aonde Satanás chega, ele nunca deixa a pessoa em qualquer parte boa. Nunca. Quando Satanás se envolve com alguém, ele leva a pessoa a uma degradação cada vez pior. E olha o que foi dito a respeito dele. Olha que triste história. Presta atenção. Olha só. A justiça e magnanimidade dos primórdios do seu reinado transmudara-se em despotismo e tirania. Pobre, frágil, natureza humana. Então ele era rico, mas era também pobre. Pobre, frágil, natureza humana. Pouco pode Deus fazer por homens que perdem o senso da dependência dele. Por isso que eu disse no início, pouco Deus pode fazer por alguém que perde a dependência de Deus. Vocês entendem quanto joelho a gente tem que pôr no chão? Vocês entendem como a gente tem que clamar a Deus? É hoje, você que está em casa, em nome de Jesus, é a tua chance agora de dizer para Deus, Senhor, em nome de Jesus, me mostra se eu estou em decadência, em degradação. Olha só isso aqui. Durante esses anos de apostasia, o declínio espiritual de Israel progrediu firmemente. Como assim? Peraí. Olha o que eu preciso te dizer. Vamos entender uma coisa? Quem que estava em apostasia? Quem que estava? O rei Salomão. E quem que era que estava em apostasia também gradual? Por quê? O povo olhava e falava, se ele faz, eu também posso. Queridos líderes dessa casa, te assustem. Se vocês fizerem, o povo vai fazer. Eu sou casada com um militar, né? E os militares, eles têm umas frases interessantes. Presta atenção. Olha uma frase de um militar. Abre bem seu ouvido. Quando o comandante tira o chapéu, quando ele tira a boina, tira o cap, os liderados tiram a roupa todinha. Sempre o liderado fará pior do que você. Saiba disso. Lá estava Salomão pecado após pecado. O que os liderados estavam fazendo? Eu posso também, eu vou fazer também. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Ainda que a liderança erre, ainda que quem te domina erre, ainda que quem está sobre você erre, em nome de Jesus você pode fazer uma história diferente. Salomão poderia ter feito isso ou não? Poderia. Nós não podemos ser cristãos de circunstâncias. Nós temos que ser cristãos de princípios, né? E aqui diz o seguinte, olha só. O comércio com outras nações, está no meio desse parágrafo que eu estava lendo. O comércio com outras nações levou-os a íntimo contato com os que não tinham amor a Deus. E o seu próprio amor por ele foi gradualmente diminuído. Entenderam isso? Agora ouça a próxima frase. Seu agudo senso do elevado santo caráter de Deus foi amortecido. Recusando seguir na trilha de obediência, transferiram sua vassalagem para quem? Para o inimigo da justiça. Irmãos, dura coisa é cair nas mãos de Satanás. Ele, quando pega alguém, ele estraçalha e ele só para quando ele tem a última gota do sangue daquela pessoa em sua mão. Vocês ouviram isso? Quando ele já estragou uma boa quantidade de gente, quando ele já estraçalhou todos que eles tinham sobre o seu poder. E então lá estava o povo de Israel envolvido em idolatria descarada. A senhora White usa uns termos interessantes, né? Idolatria mais descarada, né? Irmãos, qual é a orientação de Deus para nós? Para você que está em casa, para os alunos da Escola de Profetas, para todos os servos de Deus. Saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada
imundo. Gente, não se faz aliança e concessões com absolutamente nada que não está certo. Se fizermos isso, naturalmente vamos cair, tá? E então o Senhor Deus disse, não toqueis nada imundo, saia do meio deles, apartai-vos, e então eu te serei por pai e você me será por filho. Abre o ouvido agora que eu preciso dizer uma parte. Eu preciso que você preste muita atenção. Pessoas podem dizer, Deus é meu pai, eu sou filho de Deus. Mas o Senhor Deus disse aqui que só é pai, só considera filho quem sai do meio do que está errado e se aparta da iniquidade. Sim ou não? Sim ou não, senhores? Sim. Deus não pode ser envolvido e nem se usar o nome dele para algo que está errado. Olha o que diz aqui, saí do meio deles, pede ele, e apartai-vos. Não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quando que ele diz que ele vai receber? Quando tirarmos as coisas que são erradas. A gente sabe quando está errado. Você sabia que toda vez que alguém vem até mim para conversar e contar alguma miséria ou algum problema que passou, ou alguma dificuldade um com o outro, ou eu pergunto assim, o Espírito Santo falou com você antes de chegar nesse ponto? A pessoa diz, não. Eu falei, então o seu senso está obstruído. Os seus ouvidos não estão ouvindo, porque o Espírito Santo fala antes da gente cair. Sempre o Espírito de Deus fala. Vocês ouviram isso? Sempre antes de cairmos, o Espírito de Deus vem e... Se você não ouviu, é porque você está com os condutos impedidos. E é preciso desimpedir os condutos. É preciso chegar para Deus e pedir, Senhor, na sua misericórdia me ajude, para que Satanás não brinque comigo. Deus diz, saí do meio deles para afastar e afastar-vos. Deixa eu perguntar. Vocês viram que Deus consegue trabalhar melhor com a humanidade quando elas estão em pobreza do que quando está em riqueza? Sim ou não? Como que Deus chama os tempos sem dinheiro, os tempos de aperto, os tempos de dificuldades? Ele diz, são obreiros na minha mão. As dificuldades são obreiras na minha mão. Olha como é que diz aqui, só Deus para dar essas informações, né? No meio da prosperidade ronda o perigo. Através dos séculos, riqueza e honra sempre tem se feito seguir do perigo para humildade e espiritualidade. Avante, olha aqui. Aí você pode dizer, mas foi Deus que deu dinheiro para Salomão. Mas deu antes uma coisa, sabedoria. Foi isso ou não foi? Porque só sábio consegue conduzir dinheiro na mão do jeito certo. Combinado? Agora veja isso daqui. Não é o copo vazio que se torna difícil de ser transportado. É o copo cheio que precisa ser cuidadosamente equilibrado para ser conduzido. Cuidado quando você tiver muito. Vocês sabem quem eram os alunos melhores dos internatos por onde eu passei? Vocês sabem que nos internatos se possui alunos ricos e alunos pobres. E alunos mais ou menos. Sabe disso ou não sabe? Vocês sabem que os alunos que são pobres trabalham dentro da escola para conseguir o seu ganha-pão, para custear os seus estudos. E os alunos ricos, o pai paga para que ele estude, né? Então eles têm ali um momentinho de, a gente chamava aluno regular. O aluno regular era o aluno rico, o aluno industrial era o aluno pobre. E o aluno regular, ele tinha 2 horas de trabalho por dia que não fazia nem 15, 20 minutos. Eu nunca me esqueço disso. Eles vinham lá para a cozinha e enxugavam uma loucinha, tinha terminado o trabalho educativo. Daí eles iam embora. Nós não, nós ralávamos que só. Acordávamos de madrugada, dava conta e tinha que dar conta porque nossa vaga na escola estava associada ao resultado das notas. Se nós não tirássemos boas notas, a gente tinha que voltar para casa e perdia a vaga. Mas quem tinha as melhores notas e o melhor resultado na escola? Quem? Quem tinha tempo ou quem não tinha tempo? Os industriários. Sempre foi isso. Os industriários lavavam a roupa dos outros. Eu lavava as roupas também. Vocês sabiam disso? Ficava doida para encontrar um que quisesse me dar a roupa para lavar, para eu ganhar uns trocos, né? Ganhar um dinheirinho para comprar meu sabonete, minhas coisas. E ainda, eu dava aula de matemática. Vocês sabiam que eu era uma péssima aluna de matemática? Verdade. Eu era péssima aluna de matemática. Mas eu sabia que essa era a minha dificuldade. O que eu fiz? Corri para Deus e pedi, Senhor, eu tenho que ser a melhor aluna de matemática. Me tornei a melhor aluna de matemática, que eu me tornei a monitora de matemática. Eu falei, não acredito. Agora eu sou monitora de matemática. Por quê? Porque era uma matéria terrível, eu detestava, né? O sanguíneo, não, eu não sou sanguínea, né? O sanguíneo gosta de
outras matérias, não de matemática. Então, senhores, mas eu tinha que ter tempo para tirar a melhor nota da escola, mesmo trabalhando bastante. Agora, o Senhor Deus diz que é o copo cheio é que dá problema. Você tem que andar mais com cuidado para ele não derramar. É ou não é? O copo vazio não dá problema nenhum para você andar. Não foi isso que Deus disse aqui? Entenderam? Então pensem sobre isso, avante, olha bem. A aflição e a adversidade podem causar tristeza, mas é a prosperidade que representa maior perigo para a vida espiritual. E quem que está em maior perigo? Quem é a pessoa que está em maior perigo na história da espiritualidade? Quem? Eu quero ouvir de vocês, alunos. Aqui, quando foi dita essa frase, tem que ficar no seu coração. Bora. Quem está em maior perigo? Aqueles que têm mais. Aqueles que têm mais. Ouça isso daqui, ó. Presta atenção. Olha bem. No vale da humilhação, achem esse parágrafo. No vale da humilhação, onde os homens dependem de Deus para serem ensinados e guiados em cada passo, há relativa segurança. Mas os homens que se plantam, por assim dizer, num elevado pináculo e que por causa de sua posição presumem possuir grande sabedoria, esses estão em maior e grave perigo. A não ser que tais homens façam de Deus sua confiança, o que diz a próxima frase? Seguramente cairão. Gente, quando eu leio um negócio desse, eu não brinco, eu sei que é verdade. Diz que se estas pessoas que têm grande poder na mão, que têm condição, que têm isso e aquilo, não segurarem Deus, seguramente cairão. Entenderam? Não é uma possibilidade. Seguramente cairão. Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor Deus, na sua bondade, extrema misericórdia, nos traga o que for preciso na nossa vida para a gente não cair em desgraça. Sim ou não, senhores? Vamos pedir a Deus que Deus, na sua misericórdia, não nos deixe chegar num final tão terrível quanto o de Salomão. Que o Senhor Deus nos ajude, que o Senhor Deus nos fortaleça. Nós vamos orar. Senhor Deus, ensina os adultos a prestarem atenção no que o Senhor pede. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, que qualquer coisa que o Senhor coloca em nossa mão é uma dívida para com o semelhante. O Senhor nos dá para darmos. O Senhor nos oferece para concedermos aos outros. Por isso eu te peço em nome de Jesus que por tua graça e por teu amor, o Senhor nos conceda a bênção celestial, a força do céu, a grata alegria de te servir, Senhor Deus, e não sermos colocados como inimigos, Pai de amor, entregues na mão de Satanás, Senhor. Ajuda-nos, Pai Santo, a manter diante de Ti o Teu poder, a Tua graça, a Tua glória, a Tua força, Senhor, em nossa vida. Ouça a oração também, Senhor Deus, que David vai fazer, enquanto eu aqui, Pai de amor, fico em clamor diante de Ti por nossos irmãos em casa. Que nós possamos, pela Tua graça e pelo Teu poder, sermos reconhecidos nessa terra como aqueles que começaram bem e terminaram bem. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, nesse momento rogamos o Espírito Santo sobre nós, meu Pai. Ilumina nossas vidas por completo, Senhor. Colocamos nas Tuas mãos também, Pai, todos os missionários nesse mundo, Senhor, que estão aí, depositaram sua vida totalmente na obra, Pai, de pregação. Eles estão cumprindo a Tua vontade, Pai. Por favor, ilumina, Pai. Eu sei que as dificuldades podem ser grandes, Pai, mas o Teu poder é maior. Capacita-os, restaura-os, Pai. Por favor, Senhor, leva luz através deles, Pai. Ilumina-os por completo. Por favor, Senhor, colocamos nossas vidas nas Tuas mãos também. E nos ajude sempre, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém. Tchau. Deus abençoe vocês e até amanhã. Um abraço.